Concluindo, meus queridos, eu tenho que continuar de onde eu parei, porque senão, se eu for gravar tudo de novo, eu falo outras coisas e, né, eu acabo perdendo o raciocínio linear. Então, eu parei onde eu dizia que a nossa justiça é trapo de imundície. E não é nem a nossa injustiça, é a nossa justiça. Aquilo que a gente julga mais superior na nossa condição, para Deus, diante de Deus, é imundície. Né? Nós não conseguimos sequer ser justos, nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos, sabe, fazer o bem. E é isso que a palavra nos diz. E por que eu estou citando Paulo? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Foi Paulo que pregou o evangelho para os povos, né, fora do arraial judaico. E ele é o nosso maior exemplo, né, do que é ser cristão. Porque apesar dele ter recebido de Deus, né, uma missão tão grande, ele foi quem disse que ele, entre os pecadores, ele era o principal, né? E que ele considerava como esterco tudo aquilo que ele havia estudado antes, porque Paulo, né, na cultura judaica, ele era um estudioso, ele era, né, considerado um dos líderes mais, né? E quando ele se converteu, ele viu que aquilo tudo foi perda de tempo, que nada daquilo era o que Deus queria para ele. Então ele considerava esterco o que ele tinha passado antes, que agora, dali em diante, é que ele estava servindo a Deus de fato. Quando ele entendeu a revelação de Cristo e quando ele reconheceu em Cristo, né, a revelação plena do Velho Testamento, né, porque ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. E quando Paulo compreendeu isso, compreendeu que ele não era nada e que ele havia matado muitos cristãos, né, em nome de uma religião, em nome de uma tradição religiosa, ele se reconheceu como ele era e ele viu que, de fato, né, ele é tão dependente como qualquer outro, né? E Paulo é um grande exemplo para a gente entender, né, que apesar de ter sido tão espiritual e ter nos ensinado tantas coisas, ele continuou humilde, né? Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha é exaltado. E que Deus, ele endurece, né, contra os soberbos, mas contra os humildes ele se apressa a socorrer. Então, não é muito bom negócio a gente se engrandecer, a gente se achar melhor que os outros, a gente se colocar num patamar superior, né? Porque todos nós estamos na mesma condição de pecadores, dependentes da graça de Deus, né? Necessitados da mediação de Cristo, né? Da perfeição dele em nosso favor, né? E por que essa disputa, né, de egos, essa tentativa de um ficar superior ao outro? Carnalidade, coisa da condição humana, coisa da, sabe? Quando não é carnal é diabólico. Então, a gente tem que, de fato, se policiar para ficar cada vez, sabe, nos colocando no nosso lugar, né? Nos reconhecer como somos. Todos nós estamos sujeitos a errar, a cair, a tropeçar, né? Todos nós temos no nosso passado algum espinho fincado na nossa carne, de modo que a nossa consciência vem nos acusar. Ou quando no outro, né, outro filho do inferno não vem e aponta o dedo na nossa cara e diz, né, o que nós fizemos, o que nós, como nós éramos, né? E para terminar, eu queria dizer que o cristão, ele não tem ego. O cristão, ele não deve ter ego, né? Ele tem que lutar contra o próprio ego. Porque a partir do momento que você passa a viver a vida de Cristo, é Cristo que vive em você. Então, o que fazem com você já não importa, né?
que ele seja exaltado, que eu diminua para que ele cresça. Um abraço para você, tenha um bom dia.